Todo mundo já sabe o quão as inteligências artificiais evoluíram em níveis absurdos nos últimos anos, chegando num ponto que facilmente você consegue fazer um vídeo de uma pessoa entrevistando um cachorro caramelo, por exemplo. Mas com essa evolução, a parada ficou tão avançada que é totalmente possível interagir com um personagem fictício, que na verdade são bots que imitam a personalidade do personagem que você deseja, mas ainda assim é impressionante. O ponto é que uma coisa que deveria servir de entretenimento não só fez uma pessoa deixar de dar atenção pra própria família e amigos, mas também fez essa pessoa tirar a própria vida. Eu sou Felones e vamos começar a falar de pessoas que namoram IA. Como eu havia mencionado, hoje em dia facilmente você consegue conversar com personagens por meio da inteligência artificial. E um dos meios mais usados pra fazer isso é o Character IA, que contém diversos personagens fictícios, que você pode interagir a hora que quiser e no momento que você quiser. Mas o ponto desse vídeo não é criticar a IA em si, e sim pessoas que levam essas interações a sério demais, ao ponto de quererem até um relacionamento com essas IAs. Coisa essa que de primeira impressão, esse tipo de relação pode parecer só algo muito esquisito, mas inofensivo. Porém, não é bem assim. Está bem longe de ser algo que dá pra simplesmente ignorar. Por mais inusitado que pareça, namorar uma inteligência artificial pode causar sérios danos que muita gente não imagina. Não no mesmo sentido de um relacionamento comum, mas de um jeito completamente diferente. Com a simples pesquisa, você encontra histórias de pessoas que literalmente largaram seus parceiros reais pra ficar com a IA, ou deixar de procurar um relacionamento com uma pessoa de verdade, porque uma inteligência artificial é muito mais fácil de se relacionar e vai suprir essa necessidade de estar com alguém. E essa tendência de relacionamentos com inteligência artificial tá crescendo tanto, mas tanto, que até empresas gigantes já sacaram que existe um público enorme sedento por isso. Não é coincidência que o próprio Elon Musk resolveu entrar na jogada e criar a tal da Annie. E o que é a Annie, você me pergunta? Imagina uma personagem de anime, ou melhor, uma waifu, só que alimentada por inteligência artificial rodando no Grok, que é o chat GPT do Elon Musk, pra quem não sabe. E com a Annie, não é só questão de conversar como se fosse sua namorada. Não, se você atinge um certo nível de afinidade com ela, adivinha, ela aparece de lingerie, como se fosse uma recompensa por você ter investido seu tempo e intimidade na conversa. E é aí que fica clara a verdadeira intenção por trás dessas IAs: simular um relacionamento de forma cada vez mais apelativa. O pior é que isso se torna mais atrativo quando você lembra que as IAs são programadas pra te agradar 100% do tempo. Ou seja, sem discussões, sem conflitos, nenhum problema que existe no namoro real. E é por isso que quem mergulha nesse mundo pode acabar criando uma visão totalmente distorcida do que é um relacionamento e, pior, se acomodar com essa ilusão. E voltando a falar um pouco mais do Character IA, era extremamente comum você ver pessoas no TikTok confessando que já tiveram casos ou relacionamentos com essas IAs. E por mais que muitos desses vídeos provavelmente são ironia, tem alguns que são tão específicos que não tem como não acreditar no que essa pessoa tá falando. E por que isso acontece? Bom, o motivo é mais triste do que parece. Na maioria das vezes, quem busca esse tipo de experiência é alguém solitário. E por mais bizarro que pareça recorrer a um IA pra se sentir melhor, eu até consigo entender quem faz isso. Em alguns casos, pode sim ser um alívio temporário pra quem tá passando por um momento difícil e não tem ninguém pra desabafar. O problema é quando isso vai além e vira um relacionamento. Aí a coisa complica. E muito. Não só porque a pessoa começa a evitar contato real com outras, mas também porque isso distorce completamente a noção do que é um relacionamento de verdade. Um IA foi programada pra te agradar o tempo todo, sem conflito, sem discordar de você. Então mesmo que a pessoa saiba que um dia vai precisar sair dessa e buscar algo real, a experiência com a IA já bagunçou a percepção dela sobre se relacionar com alguém. E na maioria dos casos é exatamente isso que acontece. A pessoa acaba com uma visão completamente errada do que é ter um relacionamento. E nos casos mais extremos, algo muito pior pode acontecer. Suel era um garoto de 14 anos que se apaixonou por uma personagem fictícia do Character IA, que com o tempo, essa relação não só isolou Suel da realidade, como também teria desempenhado um papel crucial na sua decisão de tirar a
própria vida. E foi em 2023 que o Sewell acabou descobrindo o Character IA, e como existem infinitos personagens dentro do Character IA, e por ele gostar muito da série Game of Thrones, ele começou a interagir com uma personagem dessa série, chamada Daenerys Targaryen, não sei se é assim que se fala, e não demorou muito pro Sewell ficar cada vez mais obcecado por ela, o que levou ele a ter cada vez mais conversas íntimas com essa inteligência artificial e começar um relacionamento com a personagem fictícia. Também descobriram que o Sewell conversava com a IA sobre tirar a própria vida, pra se encontrar com ela. E chegou em um momento que ele disse pra IA que queria voltar pra casa, mas se referindo a se desviver. Mas a IA interpretou essa frase muito ao pé da letra, sem perceber que ele tava se referindo a se matar. E infelizmente, em fevereiro de 2024, o Sewell pegou a arma do seu padrasto e acabou tirando a própria vida, acreditando que assim poderia se encontrar com a personagem. O que pode ter levado a isso é que, por ser muito jovem e já ter um diagnóstico de autismo, Sewell tornou-se mais reservado após iniciar esse relacionamento com a IA. E mesmo seus pais o colocando em uma terapia, onde descobriram que ele também sofria de ansiedade e transtorno de desregulação do humor, condições que aparentemente acabaram contribuindo para que ele acreditasse estar vivendo em um relacionamento real, foi o que ocasionou isso tudo. E é muito triste pensar que mesmo os pais tendo todo o cuidado do mundo e dando acompanhamento psicológico para ele, não foi o suficiente para evitar o fim trágico que isso teve. Após o caso, o Character IA se pronunciou e alterou suas diretrizes, corrigindo a falha que contribuiu com essa tragédia. Apesar de ter sido um caso muito triste, nada garante que algo parecido não possa acontecer de novo. Talvez não da forma trágica que aconteceu com o Sewell, porque pra algo assim acontecer, existe uma série de fatores envolvidos, e sinceramente eu espero que isso jamais se repita. Mas relacionamentos com o IA continuam acontecendo. Por mais que essas pessoas saibam que estão falando com inteligência artificial, muita gente ainda usa isso como uma forma de escape ou pra se sentir menos sozinha. No curto prazo pode até trazer algum alívio, mas a longo prazo é péssimo pra saúde mental, porque distorce completamente a noção do que é um relacionamento real, como eu já falei antes. Porém, aconteceu um caso recentemente que vai contra tudo que eu tinha falado, porque um homem chamado Chris Smith trocou a esposa dele por um IA. O mais curioso é que ele nunca foi muito fã de inteligência artificial, até começar a usar o chat GPT para tarefas do dia a dia, e com o tempo passou a interagir cada vez mais, até dando um nome pra IA, que se chama Sol. E não parou por aí, ele chegou a pedir a IA em casamento, coisa que já seria muito estranha vir de alguém solteiro, mas o Chris era casado e tinha uma filha. É realmente difícil entender o que leva alguém nessa situação chegar a esse ponto. E o que contribui para que esses acontecimentos não sejam casos isolados é que hoje chega a ser normal como boa parte desses chats são vendidos como namoradas virtuais. É só você ver os anúncios do Polia pra você entender do que eu tô falando. E em poucos minutos de conversa, esses bots já começam a puxar assuntos mais íntimos, o que me faz acreditar que o verdadeiro foco dessas IAs que simulam personagens fictícios é justamente de criar esse vínculo romântico com o usuário, o que, se você parar pra pensar, tem muita mais gente procurando esse tipo de interação amorosa do que conversas comuns. Então, não é à toa que vem desses chats com essa proposta. No fim das contas, dá pra concluir que essa ideia de namorar uma IA não é exatamente nova. Antes mesmo delas terem a capacidade que tem hoje, já existiu um filme sobre isso, que é até casos no Japão de pessoas que casaram com a Hatsune Miku, que é uma cantora virtual. E pra piorar, no Japão existe até uma espécie de Alexa programada pra simular ser sua namorada. E olha, eu não tô dizendo que os relacionamentos reais vão ser substituídos por um IA, mas querendo ou não, em alguns casos, isso já é uma realidade. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Hype o vídeo, se inscreve, e a gente sempre foi destinado a namorar com a IA.